Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional, no qual eu e você vamos estar meditando na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que vai até a divisão da alma e do espírito. Eu gosto de começar o meu devocional com esta palavra, para que o Senhor entenda que tudo está nas mãos dele, para que o Senhor venha fazer com que eu saiba que nada foge do controle dele, que nada é da minha vontade, mas sim da dele, porque o Senhor, ele discerne a intenção que há no meu coração, ele discerne, ele sabe tudo o que eu faço, tem o que tem por detrás. Porque todas as vezes que estendemos a mão para fazer algo, o Senhor sabe a intenção que há naquilo ali. Então não adianta gravar, fazer vídeo bonito, dizer que eu fiz isso ou fiz aquilo, quando na verdade o Senhor conhece a intenção que há por trás. E o Senhor é quem nos dá galardão. E o melhor galardão que a gente ganha não é mostrando como os fariseus faziam na época que Jesus andou pelas ruas, né? Andou no meio de nós aqui. Ele via aqueles homens fazendo grandes feitos aos olhos de tudo, fazia tocar trombeta, soar músicas de tamborins para anunciar o que eles estavam fazendo nas ruas, nos valados, para que todos vissem e para que todos o contemplassem e aplaudissem ele. Então essa era a recompensa que aquela pessoa estava pedindo. Porém, todavia, eu aprendi que servir ao Senhor é o contrário. Eu hoje estou aqui e quero dividir com vocês a verdadeira recompensa. E o que é isso? A verdadeira recompensa vem do que nós fazemos no secreto, do que nós fazemos e ninguém vê, do que nós fazemos quando o Senhor nos direciona para estarmos sendo instrumento nas mãos dele, porque Jesus nunca quis ser o centro da atenção de ninguém. Jesus, por onde ele andou, todos os milagres que ele fez, ele sempre disse: não fale para ninguém. Fique quieto, saia da cidade, saia da aldeia, ou então volte para sua família, conte para sua família e salve, através da palavra, faça com que todos venham entender e conhecer o Deus Todo-Poderoso. Mas ele nunca quis aparecer, ele sempre fez no meio mais escondido possível. Tanto que quando ele foi curar o cego, ele o tirou da aldeia. Ele levou para fora da aldeia. O curou e disse para ele: não volte. Então, muitas das vezes, nós não entendemos o porquê que as coisas não têm resultado. Mas não é que não tem resultado, é que o resultado que você quer é ser aplaudido, é ser contemplado, é ser famoso, vamos dizer assim, ser visto pelas pessoas aqui na Terra. Mas o verdadeiro resultado é aquele que o Espírito Santo contempla no nosso coração. Mesmo que demore, o Espírito Santo traz a notícia de que grandes coisas o Senhor fez naquela vida através de uma pequena palavra, através de um pequeno gesto que o Senhor te usou. Essa é a verdadeira recompensa, essa é a verdadeira riqueza e esse é o valor que realmente devemos ter e guardar. Porque o resto tem preço, não valor. A palavra do Senhor hoje, que eu estou aqui com ela aberta para a gente meditar, está no tempo em que Moisés volta ao Egito para tirar o povo que estava clamando. E quantos anos eles passaram ali e se afastaram da presença do Senhor, se deixaram se envolver pela cultura do Egito. Porém, quando aquela descendência
que conhecia José e sabia dos seus feitos, morreu e tomou posse Ramsés, o rei ali do Egito. E ele não conhecia e nem queria saber nem de José, nem do Deus de José. Aquele povo começou a ser escravizado, pois era um povo próspero, e os olhos do rei cresceram diante disso. Então, o Senhor permitiu que aquele povo fosse escravizado para que aquele povo se voltasse para ele e clamasse e buscasse novamente o Deus que os havia guardado ali por um tempo. Não era para permanecer para sempre, era por um tempo. Todavia aquele povo não se atentou em sair dali a tempo de não ser escravizado. E aquele povo ali foi massacrado cada vez mais. E quando Moisés chegou para falar com o rei, ao mando do Senhor, preparado pelo Senhor, com as ordens e da maneira que o Senhor o instruiu, o rei não permitiu que aquele povo saísse. E ali o Senhor mostrou o seu poder, o Senhor mostrou quem era que realmente mandava naquele povo, de quem era aquele povo. E então o Senhor mandou as pragas. E aqui eu quero deixar alguns versículos que está no capítulo 10, que está dentro da 8ª praga, e depois a 10ª praga, a 9ª e a 10ª praga. Por quê? Para que nós venhamos entender o que o Senhor faz para cuidar dos seus. E no capítulo 17 está assim: agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. Aqui o faraó, quando as coisas ficavam estreitas, ele pedia para Moisés, falsamente, orar para o Senhor eliminar aquela praga. Mas o Senhor endurecia o coração do faraó outra vez. Por quê? Porque a glória não era de faraó. A glória não era e nunca vai ser de faraó. E no capítulo 26, na 9ª praga, está escrito assim: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então aqui o povo está pedindo para ele, mais uma vez, deixar eles irem embora, através de Moisés. Ele está falando com o rei. E o rei diz para eles que não de novo. Só que aqui o faraó acaba cometendo o maior erro dele. Quando o Senhor endurece o coração de faraó pela 9ª vez, e faraó diz assim, e disse-lhe faraó, retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E aqui é que está o segredo do que eu quero falar para vocês hoje. Muitas das vezes nós matamos os nossos sonhos. Nós matamos e destruímos a nossa própria promessa ou até a nossa vida, porque aqui o faraó profetizou que ia ser a última vez que eles iam ver o rosto daquele rei. E ali a gente entende que o que acontece, porque na 10ª praga o Senhor diz que o primogênito de todo aquele lugar, de todo aquele país inteiro do Egito ia morrer. Então, quando o Senhor anuncia a morte dos primogênitos, e aquele povo entende quem é que manda, ali o rei expulsa
o povo da sua terra. Então, é preciso, muitas das vezes, a gente entender os sinais que o Senhor nos dá. E por que eu estou dizendo isso dentro das 10 pragas? O Senhor vai mandar 10 pragas na nossa vida, talvez até 20. Por que eu estou dizendo isso? Deus é ruim? Não. Nós escolhemos fazer as coisas contrária do que o Senhor dá nas nossas mãos, o contrário do que o Senhor prepara para nós. Por que nós escolhemos? Porque nós fazemos do nosso jeito, nós queremos viver a bel prazer. Nós não queremos andar segundo os preceitos, segundo os mandamentos e segundo a palavra que o Senhor nos ordena. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito, no nosso tempo. Nós queremos pecar e queremos que o Senhor engula os nossos pecados. Quando na verdade somos falhos, somos errantes e a todo tempo pecamos, mas temos que ter um coração quebrantado, voltado ao Senhor e Senhor, errei. Me perdoa, me fortalece, fortalece a minha carne contra o pecado, Senhor. Mortifica a minha carne para que eu resista ao pecado. Fortalece o meu espírito, Senhor. Me dá instrução para que a minha alma esteja fortalecida. Para que a minha alma, que é o lugar no qual estão os sentimentos, no qual muitas das vezes nós nos usamos de subterfúgios para fazer a nossa vontade, quando na verdade a nossa alma, ela clama pelo que é espiritual, ela grita pelo que traz paz, pelo que traz consolo, pelo que traz direção. E aqui, quando acontece essas 10 pragas e o povo sai, e acontece tudo que a gente já sabe, porque é uma história muito conhecida, o Senhor destrói todo aquele povo. Todos aqueles soldados se preparam, se levantam todo o exército do Egito e sai atrás. Porém o Senhor fala diante do mar que aqueles ninguém mais veria, nenhum deles. Então o Senhor, ele diz no capítulo 15, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Então o Senhor, ele não nos deixa jamais. E quando saímos, quando aquele povo sai no deserto, na primeira dificuldadezinha, na primeira coisinha, o povo já começa a questionar. O povo já começa a murmurar. E aí nós conhecemos bem a história e sabemos que todo aquele povo ficou 40 anos rodando por conta da murmuração. O povo acaba de ver um livramento no qual aquele povo do Egito enriquece todos eles, porque tudo que tinha valor, o povo hebreu pediu e ganhou e levou prata, ouro, tudo que vocês pensarem eles levaram. Porque o Senhor assim permitiu, o Senhor incomodou o coração dos egípcios para entregar as suas riquezas, as suas maravilhas, para que o povo de Israel saísse, mas não saísse de mãos vazias daquela terra. Porque o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Então aquele povo vai para o deserto. E aquele povo era para passar durante 40 dias, que era o tempo de caminhada até a cidade preparada, que o Senhor já tinha preparado para que aquele povo se reerguesse. E ali a gente vê murmuração.
na primeira dificuldade, ao invés daquele povo clamar ao Senhor, aquele povo faz o quê? Murmura, questiona e fala de uma forma que destrói tudo, tudo que não é para ser destruído. Até mesmo suas vidas. Assim como eu disse lá atrás, como Faraó determinou a sua derrota, aquele povo escolhido determinou a sua derrota. Como assim? Faraó disse que ninguém mais veria, que quando eles vissem, eles iam morrer. Melhor, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Porque Faraó determinou com a sua boca a sentença de que quando ele visse aquele povo. E aí, quando passa, quando aquele povo sai por causa da morte dos primogênitos, sai do Egito e Faraó endurece o coração de novo e sai atrás do povo para trazê-los de volta escravizados outra vez, o Senhor os destrói dentro do mar. E aqui fica uma lição. Todas as vezes que nós recebemos uma promessa, havemos de passar por situações nas quais nós não devemos questionar e nem murmurar, e muito menos dizer que isto é a última. Não, porque nós podemos estar profetizando segundo a nossa vida, porque aos olhos de Faraó ele estava dizendo assim, ó, quando eu ver vocês de novo, eu vou destruir toda a sua raça. Mas o que o Senhor entendeu e pegou da boca dele foi: essa realmente é a última vez que você põe os seus olhos sobre o meu povo. E aí nós vemos ao decorrer da história que aquele povo sai para o deserto e murmura porque a água, porque não tem água, murmura porque não tem comida, e murmura por causa disso, e murmura por causa daquilo, porque colocou no meio deles pessoas que não eram para estar. E aquelas pessoas agitavam a sua mente, dizendo que no Egito era melhor, que era mais tranquilo. Por quê? Porque aquelas pessoas são de lá. Então sempre vamos encontrar pessoas dizendo que nós abandonamos o nosso melhor, mas no passado, ou melhor, lá no Egito não tem mais nada para nós. Porque o que tinha, o Senhor já colocou nas nossas mãos. E agora, daqui para frente, nós temos que tomar cuidado para não murmurar. E para que o Senhor abençoe os nossos passos. E que nós, depois de atravessarmos o mar, possamos cantar e nos alegrar e servir ao Senhor com excelência. Que nós não venhamos com a nossa boca determinar a nossa sentença. Porque muitas das vezes recebemos uma bênção ou uma promessa do Senhor, e quando essa promessa do Senhor vai estar se cumprindo na nossa vida, nós olhamos para trás e amaldiçoamos. Não devemos fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, nós trazemos para a nossa vida. Nós temos que entender que Deus não é Deus de confusão, que o sol nasce para o ímpio e para o justo, e que o Senhor não faz distinção de ninguém. Todos somos almas. E se hoje você está em uma situação na qual o Senhor já te lavou e mudou as suas vestes e te deu um novo caminho, uma nova história, procure ser luz e sal aqui na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. E procure também dar bom testemunho. E procure fazer o que o Senhor lhe ordena fazer com discernimento. Sempre obedecendo os preceitos e as palavras do Senhor, para que você não lance palavras que venham trazer prejuízos ou maldição para a sua vida. Pois o Senhor, Ele traz para a minha e para a sua vida bênçãos,
Mas nós, muitas das vezes, transformamos a nossa bênção em maldição quando lançamos palavras de agora tu vai morrer. Está vendo? Deus falou, Deus está cumprindo na minha vida e agora... Então, não faça jamais isso. Ore para aqueles que estão caídos. Se o Senhor permitir, primeiro, como eu sempre digo, ore para Deus te dar discernimento. Se o Senhor permitir, estenda a mão. Sempre, mas jamais use a sua boca para julgar ou para amaldiçoar. Porque tudo que sai da nossa boca não volta vazia. Ai, por que você está dizendo isso? A palavra do Senhor diz que toda palavra que sair da nossa boca não voltará vazia. Ela fará o que se apraz. Então não se esqueça que assim como você lança bênção sobre os que você ama, você tem que lançar bênção sobre aqueles que você também não gosta. Apesar da palavra dizer que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então, se você tem alguém como seu inimigo, lance sobre a vida dele bênçãos. Senhor, abençoa a vida dele para que ele prospere, para que ele esqueça que eu exista, para que ele não venha lançar palavras de maldição sobre a minha vida, para que aquela pessoa venha ter maravilhas na vida dela, para que ela venha, Senhor Jesus, viver o sobrenatural, venha te conhecer, venha ser transformado, lavado e remido no sangue do Cordeiro e que um dia venha estar na glória. Porque desta maneira o Senhor faz na nossa vida. Senhor, e eu aqui faço dessas palavras uma oração a todos aqueles que tentaram ou que me prejudicaram, Senhor. Que o Senhor mude a vida deles, que o Senhor os abençoe grandemente e que o Senhor faça o extraordinário acontecer na vida deles e que o Senhor cuide deles para que eles se esqueçam da minha pessoa e não venham mais, Senhor, dar prejuízo nem para mim, nem para ninguém. Que o Senhor os transforme, que o Senhor os molde para que sejam bênção, para que sejam grandes instrumentos nas suas mãos. Pai, da mesma forma eu te peço, sei que falhei, sei que muitas das vezes fiz o que desagradou, então peço perdão e peço que o Senhor me transforme e não deixe, Pai, toque com brasas do altar sobre os meus lábios, para que não da minha boca não saiam palavras contrárias e para que o teu nome seja exaltado em tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos para fazer. Senhor, assim como Moisés tirou aquele povo do Egito e os levou até onde o Senhor permitiu, até o Monte Moriá, o Senhor ali o recolheu e deixou Josué para levá-los até a terra de Canaã. Eu hoje, Senhor, quero me colocar e dizer como Josué e Caleb disse, a terra mana leite e mel e nosso Senhor nos deu. E eu quero, Pai, a minha parte na herança. Caleb, quando foi dizer para Josué onde estava a parte dele, Caleb disse, tenho eu aqui 80 anos, mas ainda com o mesmo vigor daquele tempo. Então, dê-me a minha parte e eu conquistarei. Senhor, então dê-me direcionamento para que eu conquiste a minha herança, para que tudo que o Senhor separou para mim venha para as minhas mãos. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus maravilhoso e Ele manda te dizer que você chegará na terra que mana leite e mel, mas cuidado com as murmurações e cuidado com as palavras que você diz, para que você não cometa o mesmo erro que Faraó e nem o mesmo erro de murmuração que aquele povo que morreu no deserto cometeu, porque somente a descendência daquele povo é que entrou na terra de Canaã. E glória a Deus por isso, porque foi através desta situação que nós recebemos do Senhor o direito de vivermos, porque daquele tempo, daquela situação do muro de Jericó, nasceu ali a descendência
de Raabe começou a se frutificar a descendência que trouxe a salvação, a descendência de Jesus. Então, o Senhor é poderoso para mudar, para transformar qualquer situação em bênção. Todavia, depende da nossa posição e da nossa vontade, do nosso querer. Porque Deus fará o impossível acontecer. Porque Ele diz que nós somos mais que vencedores. Então, tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã, para o próximo devocional.